Sejam bem-vindos, interagentes, a mais um vídeo. Como todos sabem, nesse mês nós tivemos uma das eleições mais comentadas de todos os tempos, desde 1989. E, ainda no embalo disso, nós resolvemos falar sobre livros que tratam sobre política. E nós escolhemos 3 livros que, na nossa opinião, são inacreditáveis e que nós vamos falar um pouco para vocês. Um é 1984, de George Orwell, o outro é A Janela de Overton, de Glenn Beck, e o outro é A Revolução dos Bichos, também de George Orwell. Então aguardem aí que nós iremos falar um pouco sobre eles. Bom, interagentes, eu vou falar um pouco sobre 1984. Que para muitos é a obra-prima de George Orwell, e ele é um livro distópico. Para quem não entende muito sobre isso, distopia é o contrário de utopia. Enquanto utopia é um mundo perfeito, a distopia é um mundo totalmente imperfeito. E nessa distopia, o personagem principal é Winston Churchill. Winston Churchill é um membro do partido, o Ingsoc, que é uma comparação que George Orwell fez com o socialismo inglês. Bom, esse partido é comandado pelo Grande Irmão, que é conhecido por todos nós como Big Brother. Tem até uma frase muito recorrente no livro que é o Big Brother is watching you. O Big Brother, o Grande Irmão, está observando você. E esse é o preceito do partido. O Big Brother sabe de tudo que está acontecendo, de todos os momentos, com todas as pessoas. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Nessa história, Winston é um simples funcionário do governo, só que no decorrer da história ele começa a se rebelar, a questionar a autoridade do governo. Nesse questionamento todo ele acaba encontrando na sua colega de trabalho, Julia, uma parceira. Não só uma parceira de luta contra o governo, como também uma parceira amorosa. E para completar ainda mais, ele começa a criar em um amigo também, um conhecido do ministério também, um líder, que é o O'Brien. Nesse inteirinho, o Winston começa a se envolver de diversas formas na luta contra o governo. Eu tenho que citar também um personagem que é muito interessante e que em nenhum momento ele aparece na história. Ele apenas é citado, que é Emanuel Goldstein. Emanuel Goldstein é o inimigo primordial do partido. É o cara que luta, que o partido diz que luta diretamente contra o Grande Irmão, que ele fazia parte, só que acabou se rebelando, criando uma sociedade secreta para lutar contra o partido. Enfim, esse partido tem toda a manipulação da Oceania, que é a região onde que o partido comanda, dentro de si. Eles têm um lema, que eu vou até ler para não perder aqui. O lema do partido é: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Por quê? Eles trabalham a guerra como uma forma de unir o povo a favor do partido. A gente vai no decorrer da história descobrir que a Oceania sempre está em guerra com as duas outras potências do mundo, que é a Eurásia e a Lestrásia. Quando a Oceania está em guerra com uma, ela é parceira da outra. Quando ela está em guerra com a outra, ela é parceira de uma. E isso faz com que o povo sempre esteja naquele estado de guerra, preocupado, ansioso para que o partido cuide, ansioso para que o governo cuide do povo. É uma forma de proteger. O partido também é dividido em ministérios. O Winston trabalha no Ministério da Verdade, que tem o trabalho de manipular os meios de comunicação, fazer com que o povo acredite no que o governo quer que ele acredite. Existe também o Ministério da Fartura, que trabalha a fome no povo, faz com que o povo sinta a fome, faz com que o povo nunca tenha o necessário para sobreviver, que faz com que o povo acredite que é necessário que o partido controle tudo para que eles tenham o básico. Tem também o Ministério do Amor, que na verdade é a polícia do partido. Toda vez quando alguém é rebelado ou se rebela contra o partido, o Ministério do Amor vai lá, pega a pessoa, tortura, faz com que ela acredite que o que ela está fazendo é errado e faz uma lavagem cerebral para que ele acredite no partido de novo. E tem o Ministério da Paz, que é o ministério que trabalha a guerra.
que faz com que a Oceania sempre esteja em guerra. George Orwell criou nessa história coisas inacreditáveis, que até hoje são usadas em termos que denotam, que conotam coisas ruins, que são o duplo pensamento e a nova língua. O que é isso? Duplo pensamento é fazer com que você renuncie todas as suas verdades pela verdade do partido ou do governo em questão. E isso normalmente é feito devido à nova língua. Como assim? Só uma pequena instrução. Línguas novas, qualquer língua, ela nunca se retrai, ela sempre se expande. Sempre começam a surgir palavras novas, começam a surgir junções de palavras para formar palavras novas. Na nova língua, que é a língua pregada pelo partido, é o contrário. As palavras que são ofensivas ao partido, ou que podem fazer com que as pessoas pensem contra o partido, são excluídas e são criadas palavras novas, não, mas juntadas com palavras antigas. Enfim, no decorrer da história, Winston acaba se encontrando com O'Brien, junto com Julia, e eles começam a formular todo um plano contra o partido. Mas a reviravolta do final é inacreditável, porque ele acaba descobrindo que Emmanuel Goldstein nunca existiu, é uma ideia criada pelo partido, porque no partido tem uma coisa, você passa o dia todo trabalhando. Só que existem 2 minutos que são chamados 2 minutos de ódio, em que a turma se reúne lá na frente de uma televisão e é passado imagens de pessoas que se rebelaram com o partido. E nesse momento, vamos dizer, os servidores públicos, eles começam a xingar, a fazer tudo. E depois aparece a imagem do grande irmão, do Big Brother. E eles têm que adorar, né? O grande irmão. E eles descobrem, quando eles começam a conversar com o O'Brien, que na verdade, tudo não passa de manipulação realmente do partido. E esse é o tema recorrente do livro, a manipulação. O O'Brien nada mais ele se finge de um amigo, mas ele nada mais é do que um escalão principal do partido. E ele acaba prendendo Julia e o Winston e torturando, para que eles neguem. E no final da história, eu acho que isso foi o que tornou a história tão incrível. Ao contrário de todas as histórias normais, o Winston, na verdade, perde as esperanças. Ele volta a acreditar no partido. Ele não se rebela e consegue vencer, não. Porque ele mostra que o partido é muito forte. Ele diz até uma coisa interessante. Um trecho do livro, ele diz que se há esperança, a esperança está no proletariado, que é aquelas pessoas que não trabalham com o partido. Porém, tem outra frase também que ele diz aqui, para finalizar. Ele diz assim: proletariado se preocupa tanto em se rebelar contra diversas coisas que a principal eles não se preocupam. Eles se preocupam em rebeliões isoladas, contra a diminuição da passagem, contra não sei o que, mas a rebelião necessária mesmo, que é pela mudança total, eles não se preocupam. É isso que George Orwell fala aqui nesse livro. Gente, leiam 1984. Ele foi considerado pelo New York Times um dos 100 livros mais importantes da história da literatura. Para um livro estar nessa lista, ele tem seus méritos. E 1984 tem todos eles. Então, eu indico muito 1984 de George Orwell. Olá pessoal, dando sequência aí aos livros políticos da noite, né? O tema escolhido do mês, não por coincidência, né? Claro, depois de uma eleição dessa que tivemos. Bem, eu vou falar da A Janela de Overton, do Ian Beck. O cara nada mais nada menos que best-seller do The New York Times, um dos jornais mais importantes do mundo, jornal americano. Livro esse que ganhei do John aqui na Bienal do Livro de Pernambuco de 2013. Li muito rápido. Bem, o livro é sinceramente muito bom. Não tem o que falar mal. O que é que o livro fala? O livro ele fala de como os políticos estão nem aí para o que você pensa. Ele fala o tempo todo de uma conspiração que envolve todo mundo do país. Há uma nova ordem querendo dominar
o mundo político. E o que essa nova ordem daria aos partidos, aos governos, aos governantes que estão lá no poder, o que eles sempre querem, o domínio do povo. O que acontece lá dentro desses partidos? Bem, os partidos, todos nós conhecemos, eles querem, de uma forma ou outra, chegar ao poder. Com essa eleição, todo mundo viu a figura do marqueteiro, ele toma uma proporção enorme. Nosso querido Noah Gardner, ou Noé, ele é o personagem principal do filme, do livro. E o que acontece? Noah, ele é filho de um mega publicitário que ele trabalha para os políticos e que ele faz com que esses políticos ganhem a eleição. Ele começa a se envolver com grupos que se dizem revolucionários e que esse grupo quer tirar do poder esses políticos antigos, velhos, que querem para si o país e não para o povo. É aí então que ele conhece Molly, né, a menina que vou descrever para vocês como uma menina que eu não entendi até hoje o que é que ela quer. Noah, quando começa a se envolver com esses grupos que vão contra o governo, ele se encontra Molly. Molly, junto com Noah, eles lutam o tempo todo para ir contra as ideias dessa nova ordem, que querem tomar conta do país, querem tomar conta do povo e querem dominar. O que acontece nesse percalço? Ele, Noah, que só vivia de um lado, que era o lado dos políticos, ele trabalhava com os políticos, ele sabia de todos os podres dos políticos. Mas ele não via ainda, não tinha parado para pensar no que realmente os políticos querem para si. Então, ele quando começa a se juntar com esses grupos revolucionários, ele começa a enxergar o outro lado, o lado que sofre por causa da manipulação do governo. E aí ele diz que é o seguinte, ele diz que o governo tem na mídia seus ajudantes, que são jornalistas comprados pelo próprio governo, para disseminar ideias que eles acreditam que o povo deve acreditar. Fato já mencionado por John na crítica anterior. Eles têm a ajuda dos meios de comunicações e principalmente do marketing. Eu acho que todo governo ele precisa do marketing. Porque esse livro aqui, quando o John me deu, porque eu achei que ele é a cara do que acontece hoje no Brasil. O primeiro, ele fala aqui da briga entre os eleitores de partido A, B e C. O que é que ele diz? Os governantes, eles querem mesmo que vocês briguem. Aquela ideia de partido A diz uma coisa, partido B diz outra, é uma forma de manipular a pessoa. Ele vai jogar contradições, essas que vai tornar a cabeça do eleitor presa, do povo, presa a essas contradições, sem conseguir chegar a um resultado, enquanto a verdade não é dita. Porque ele diz no livro, só é eleito alguém quando todos querem, todos do meio político querem. Outra coisa que eles dizem é: porque a gente quer mudar de presidente, quer mudar de governador, quer mudar de prefeito. Não adianta você mudar o poder executivo, que em todo país democrático, o executivo ele tem um poder limitadíssimo. Quem tem o poder de mandar no país... Legislativo, né, galera? Sempre é o legislativo, galera. Sempre é o Congresso, são deputados e senadores. E uma frase que ele diz muito boa no livro: você pode mudar o presidente 10 vezes. Se você mantém 99% do Congresso lá, não fez nada. Porque é lá o mal do país, é lá o mal do governo, é lá que acontecem as mais sórdidas ideias. Então, pessoal, o livro ele fala desse grupo de políticos que querem tornar a nova ordem e que querem tomar conta do país, e mostra o lado revolucionário de Noah, que é filho de um publicitário que trabalha para a nova ordem. Ele luta com Molly o tempo inteiro para ter que isso não aconteça. E aí ele passa por diversas situações realmente difíceis. O final é surpreendente, porque o final ele passa o seguinte para o livro. Só o final ele vai dizer assim:
não desista, porque sempre vai haver um recomeço. Eu sei que nem todos concordam com essa ideia, mas é a ideia que ele passa. É a ideia que ele quer fazer que você tente sempre lutar. Não deixem de ler, porque você vai ver o lado de cima, o lado do que o governo quer, e você vai ver o que a população que luta contra esse sistema quer. Você vai ver as contradições de quem acha que está lutando contra, mas que apenas está fazendo o jogo que os políticos querem que você faça. Porque muitas vezes é pior para o político ele ver um povo calado, porque um povo calado pode oferecer mais perigo. Às vezes é melhor ele ver o pessoal se indo para a rua protestar, mas protestando por coisa pequena, que eles sabem que o pessoal protesta mesmo, do que o pessoal ir atrás do que realmente interessa. Duplo pensamento. Você vê como um livro, como uma coisa interliga a outra, né? Política. É política. E você vai ver o quão interessante é A Janela de Overton. Aconselho e não deixe de ler A Janela de Overton, de Clement Beck. Então, pessoal, agora é minha vez de falar. Então, começamos com George, vamos terminar com George, falando sobre a Revolução dos Bichos. Não mudando a temática, né, que apesar de ser a Revolução dos Bichos, mas é um livro que fala inteiramente de política. É um livro que ele traz um modelo político, uma crítica ao modelo político. Já que no ano de 1945, George ele fez esse livro, essa sátira ao modelo stalinista de governar, que é o poder total, autoritário. Então, ele satirizou colocando essa história na Revolução dos Bichos, que no caso acontece numa granja. Se chama Granja do Solar, certo? Onde um porco, de nome Major, ele tem a ideia de que os bichos merecem coisa melhor, de que os bichos eles mereciam liberdade, de que a comida que eles recebessem fosse produzida por eles e que eles mesmos pudessem usufruir dela, e não pela mísera quantidade que ele recebia do dono da granja, que era o Jones. Só que, depois de dar essa ideia, o Major, nessa reunião com os bichos, eles acabam fazendo a criação de uma música que se chama que é Os Bichos da Inglaterra, que eu achei muito interessante, que até uma canção que saiu se espalhando pelas granjas em que ele coloca esse modelo. Só que até então os bichos ficaram na cabeça, poxa, o Major deu essa ideia de nós temos o nosso próprio lugar, mas 3 dias depois ele morre. Mas a ideia continua na cabeça daqueles que estavam lá, que os porcos que tomaram para si essa ideia do Major, que eram o Bola de Neve e o Napoleão. E na história os porcos eles são os mais inteligentes. Então, quando eles menos esperam, eles conseguem ter um confronto com o Jones, com o dono da granja, do Solar, e expulsa ele. E conseguem expulsar ele. E ali vira a Granja dos Bichos. Então, os porcos assumiram o poder, tanto o Bola de Neve, o Napoleão, e assim eles estipularam as regras, algo que cada um possa fazer para que seja para o bem de todos. Mas aí algumas coisas já começam a ficar já meio estranhas, como tipo o leite da vaca que já tinha sido pego, o que fazer com ele? Aí um dos porcos, não, deixa que eu resolvo. E quando os animais foram cultivar e voltaram, tinha desaparecido o leite. Tinha desaparecido o leite. Porque o safadinho. Então, e um dos porcos, e um dos animais, uma cadela, teve alguns filhotes. E um dos porcos pegou esses filhotes para cuidar, dizendo que estaria sob a supervisão deles. E daí começa a vida dos bichos, e começaram a crescer, começaram a ter a própria comida de forma em fartura, e eles se viram felizes naquele modelo de vivência. Então, Bola de Neve, ele deixou 7 mandamentos para os bichos, que eu vou ler para vocês aqui agora.
qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. O que andar sobre 4 pernas ou tiver asas é amigo. Nenhum animal usará a roupa, nenhum animal dormirá em cama, nenhum animal beberá álcool, nenhum animal matará outro animal e todos os animais são iguais. Então, com esses mandamentos, ele propôs a grande casa onde vivia Deus, ninguém podia entrar, porque ali era como mostrasse que ali era o lugar humano e os bichos não deveriam frequentar. E, seguindo isso, as cabras, que não eram tão inteligentes assim para decorar tudo isso, ficaram com uma frasezinha que elas ficavam repetindo sempre. 4 pernas ruim, 4 pernas bom, 2 pernas ruim. Só que, com o passar do tempo, começou toda a discussão, porque Bola de Neve tinha as ideias para engrandecer e Napoleão sempre discordava de Bola de Neve. Então, se um dizia que aquele lugar era bom para plantar, o outro dizia que não era. E começou a discórdia entre os dois. Os homens tentavam invadir a granja, então, tipo, é um livro pequeno, curto, você consome o livro rapidamente, mas você vai ver muita coisa. Você já imaginou ver uma batalha entre humanos e animais, os animais com estratégias e pombos lá fazendo as suas caquinhas nos homens e animais recuando, pensando que estão fugindo, homens atirando e os animais voltando, fazendo isso nesse livro tem. Ele traz todo como se fosse uma estratégia de guerra real, mas sobre os bichos. Já fazendo a sátira sobre isso. Então os bichos eles conseguem o controle da granja, absoluto. Mas, porém, entretanto, aí sempre tem aquele momento que tem um contratempo. Bola de Neve tem a ideia de fazer um moinho que ajudaria toda a granja. Trazia a luz elétrica, trazia eletricidade para que os animais tivessem menos trabalho. Só que Napoleão acha que ele é tudo um absurdo. Então, em um determinado momento, quando tem uma votação de se fazer o moinho ou não vai fazer o moinho, e Bola de Neve ganha a maioria na votação de que o moinho teria benefício, Napoleão se revolta porque ele pegou os cachorrinhos para criar e quando os cachorrinhos cresceram, se tornaram súditos dele raivosos. E ele bota os cães para matar Bola de Neve. Bola de Neve. E Bola de Neve é expulso, ele consegue fugir da granja. É expulso e quem toma o poder é Napoleão. Aí a partir desse momento, tudo na granja começa a mudar. Até porque quebra um dos mandamentos, né? Quebra um dos mandamentos. Não matar o outro animal. Então, Napoleão ele começa a assumir, ele começa a dizer que os animais têm que trabalhar e trabalhar cada vez mais e que algumas coisas começam a se diferenciar e os animais começam a ficar em dúvida e tem um porco chamado Garganta que ele distorce tudo. Ele é como se fosse a mídia, distorce as informações, tipo, mas como o Bola de Neve tinha sido condecorado com a medalha de honra dos animais pela batalha, mas ele vê, não, você tem certeza que Bola de Neve foi condecorado com isso? Não, ele fez isso porque ele se autoproclamou, ninguém deu isso a ele, então ele sempre distorcia para que Napoleão tivesse certo, utilizando da mente esquecida dos animais, ou seja, o ser humano também é muito esquecido. Se passa os fatos e se demora um tempinho e você distorce a informação, você já não lembra mais da realidade. E Jorge ele usa muito bem isso aqui. E esse Garganta ele sai mudando tudo e a visão que os animais têm e o tempo vai passando. Napoleão decide construir o moinho, mas aí regras começam a ser quebradas. Os porcos assumem a casa, que não era para assumir. Chegou em momentos em que alguns disseram que eram amigos de Bola de Neve, que eram súditos de Bola de Neve, então foram mortos por isso. Então foram mudando algumas coisas e toda vez que os animais iam, poxa, isso não podia fazer, iam ler o que estava escrito, alguma coisa tinha mudado. E tinha 2 granjas ao lado que eram inimigas, que eram humanos, que Napoleão começou a fazer negócio com humanos para tentar trazer a renda para os animais. E isso, ele trazia um conflito. Ele mandava uma jogada, não, eu estou fazendo negócio com tal. Só que o fulaninho lá ficava, não, mas ele está fazendo, então eu vou abrir, vou pagar mais. Aí ele, não, agora eu estou com raiva desse aqui, então eu vou fazer negócio com esse. E os animais começaram. Então, dos mandamentos
desses 7, alguns tiveram pequenas mudanças, como foram questionados. Aí no quarto mandamento dizia, nenhum animal dormirá em cama. Mas aí Garganta fala, cama com lençóis. Então a gente tirou os lençóis da cama e agora a gente pode dormir nela. Nenhum animal beberá álcool em excesso. Então, no caso, eles poderiam, Napoleão começa a tomar uma lá, mas só que não pode, só não pode em excesso. Nenhum animal matará o outro sem motivo. Porque se tiver um motivo, o animal... E chega o final, porque o tempo passa, os animais ficam com a comida mais escassa, trabalham duro pelas vidas. Os animais que tinham no começo, muitos deles morreram, só uns 2 ou 3 sobreviveram no final, assim, depois de passar dos anos, e perceberam que tudo que eles fizeram pela rebelião, nada tinha mudado, porque eles ficaram com a comida escassa, porém os porcos que estavam na casa tinham tudo do bom e do melhor. E chega o momento em que os animais veem uma grande algazarra, quando vão na casa, vem Napoleão, com mais alguns porcos, sentado à mesa com os 2 humanos donos da granja, do qual ele dizia ser inimigo. Então aí o 7º mandamento, todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que outros. Então ele dá essa sacada e chega um momento que no meio lá que tá rolando a festa, então eles começam a jogar cartas. Napoleão e um dos fazendeiros bota a mesma carta, então começa uma briga. E a vaca olha, a mimosa ela olha e diz, agora eu não sei diferenciar, porque para mim são todos iguais, homens e porcos. É um livro excepcional, pequeno, curto, mas que traz uma reflexão incrível. Então, para você que não leu, dê uma lida e você vai entender mais ou menos como funciona a manipulação, como funciona os métodos de você conseguir algo, e o principal, que o final nunca é aquele que a gente espera. Então não é um final feliz, não é o final que os animais queriam, que é uma história realmente que alguns animais você se sente triste pela história que eles terminam, da forma que eles terminam, então, mas é a realidade. Então leia ele, entenda mais sobre como funciona a política, porque assim nós podemos ter uma visão melhor sobre o que nos cerca e escolheremos se tomaremos atitudes ou não. Então assim encerro minha crítica sobre a Revolução dos Bichos. Bom, é isso, interagentes. Espero que vocês tenham gostado das críticas desse vídeo. Só lembrando que tanto a Revolução dos Bichos como 1984 tem filmes. Se vocês procurarem aí na internet para baixar ou então para comprar, vocês vão achar. A Janela de Overton não tem. Não que nós saibamos, né? Não. Mas seria um livro muito bom, até porque tem muitas cenas boas para o grande ecrã, né? Para o cinema. Esqueça filme, você vive a Janela de Overton diariamente. Só você prestar atenção à sua volta e ser mais crítico. Então, agradecemos a vocês por ter assistido o vídeo até aqui. Não se esqueçam de curtir nossa página no Facebook, não se esqueçam de se inscrever no canal, aí embaixo, qualquer lugar aqui na tela. Não se esqueçam de nos seguir também no Instagram, que é Blog Literagindo, @Blog Literagindo. Enfim, todas as sextas temos críticas no nosso blog, nos sigam lá também, as nossas críticas escritas. E nos vemos até mês que vem. Mês que vem tem uma surpresa. Mês que vem vai ser... Tire as crianças do computador, da internet, cancele, bloqueie. Faça tudo, mas assista o vídeo. Você que tiver mais de 18 anos. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Tchau. Tchau, pessoal, para vocês também. Por favor, me pediram para sempre usar uma caneca diferente no meu café. Prestaram atenção que eu tomava um café e pediram para eu sempre usar uma caneca diferente quando fizesse o vídeo. Essa aqui já foi um presente. Então, se você quiser também achar a ideia legal, quiser me mandar uma caneca de presente, pode mandar.
Se você tem algum conhecido aí que pode me entregar, eu estou esperando. Então é isso aí, pessoal. Adeus. Tchau, John. Tchau, tchau, Jean. Tchau, Léo. Até a Tchau. próxima. Bye, bye.